Eu acho que tem essa situação. Agora, complementando outro assunto que você falou, da informação interessante, né? Que hoje a gente tem uma informação muito grande e isso faz com que os concursos fiquem muito concorridos. E outra coisa que afeta também é, por exemplo, a economia, que eu falei mais cedo, né? Igual hoje, por exemplo, você tem uma economia ruim, igual esse pessoal da engenharia, que forma pessoal muito inteligente, muito esforçado, muito que... Não falando dos outros cursos, né, pessoal, mas o pessoal da engenharia, pessoal bem... Já está meio que doutrinado na faculdade a fazer listas de cálculo, então já tem essa doutrina já enraizada, né? Então esse pessoal que forma e não encontra emprego e vai para o concurso, né? Então é uma concorrência aí pesada aí que... É. Já deve ter falado isso aqui nesse... A gente falou da questão de engenharia e aí nos comentários já falaram, tinha um pessoal assim, que alopra. O pessoal fala assim, o engenheiro só vai fazer concurso porque não quer virar Uber. Os caras começam a falar das coisas aí, mesmo? cara. Cara, muita gente. Por que os engenheiros Errado detonam não. no concurso? Tem um corte assim, não tem? do Daniel, cara, seu amigo, cara. Eu acho que esse aqui O Daniel, vai dar mais... o Daniel trabalha com a gente, o Daniel que veio aqui. O Daniel deve estar assistindo agora, o Daniel. Estão querendo ganhar de você aqui, cara. Tá com quantos mil dele? Vixe, sei lá, cara, mais de 50 mil já. Tem que ter um Ô, corte Daniel, original. tô achando que vai ter Uma treta aí, cara. um retorno seu aqui com a gente aqui pra botar aí Vai o... bater os nossos views, né? Cara. Aqui são dois, então você vai ter que vir mais uma vez aqui pra ficar tete a tete. É ali, verdade, é 2 contra 1, né? É. Daniel, tô contigo, cara. Daniel Sardenberg Moncovo, né? Ele é um mocovo, desde nascença. É isso aí. Mas agora deixa eu falar, ô Renan. Cara, você falou que você já era um cara bom de prova. Mas de toda forma, cara, você estudou. Claro. Então conta pra nós aí, cara, qual que foi sua técnica de estudo? E quantas horas você estudava por dia? Tá. Você tinha folga? Conta aí, cara. Eu tive dois momentos, assim. Teve um momento... deixa eu pensar aqui um pouquinho. Minha vida de estudo, ela deve ter durado ali entre 2 e 3 anos, tá? Pelo menos metade desse período eu estava trabalhando lá no escritório do meu pai e eu trabalhava meio período. Minha metodologia de estudo, eu sempre prezei muito o equilíbrio, sabe? Para mim, eu acho que isso é muito pessoal, que funciona para cada um, tá? Mas para mim, me afundar ali de estudar sem descanso, sem fim de semana, sem tempo com meus amigos, sem fazer uma atividade física ou sem sair com minha namorada, para mim não funcionava, tá? Eu precisava ter uma vida. Eu encarava como um trabalho, né? Em que eu tinha, para mim, segunda a sexta, fazia ali aquelas horas, eu tentava fazer nos períodos que eu não estava trabalhando, que eu estava full time, eu tentava fazer ali líquido umas 7, 6 horas. Líquido mesmo, né? Tirando tentava fazer bastante, isso. cara. É bom, Porra. bom. Lógico que, assim, isso varia muito de acordo com como está a sua motivação, e a motivação é natural, você ir subindo e caindo. O importante é você não deixar no chão, né? Você sempre manter ali um patamar ok, né? Tinha momento que você tava de saco cheio, não tinha? Tem cara? momento que você fica de saco cheio, que assim, por exemplo, passou uma prova dessa do TCE Pernambuco em que você deu a vida lá. No caso, eu. O Richa foi tranquilo, né, Richa? Ele ficou de boaça, né? Ficou de boaça. Não, Faço terapia até hoje para essa prova. E sai dessa prova, então vem um resultado ruim. Nossa, eu demorei muito tempo para pegar no tranco de novo. Tanto é como eu falei, para estudar para essa prova de cá, daqui foi o conhecimento que eu tinha de lá. Eu dei uma pincelada muito básica ali, mas com uma boa bagagem que eu peguei, estudando forte para essa outra prova, mas na época em si desse edital aqui, eu estava desmotivadíssimo. Ah, é? Eu estava desmotivado, assim, eu não conseguia pegar no tranco, assim, de estudar, de me concentrar ali. E não estava estudando forte, vamos 3 horas, 4 horas por dia, né? Então, e eu acho que é importante você reconhecer e se perdoar, de certa forma, quando você não está tão motivado, né? É natural isso. Né? O importante é você reconhecer
e tentar identificar o que não está te trazendo a motivação e tentar retomar aos poucos, tá? Mas era isso, a minha metodologia era basicamente essa. Eu lembro quando eu comecei do zero, que foi naquele primeiro concurso ali do TCE Ceará, eu quis zerar primeiro algumas matérias básicas que eu nunca tinha visto na vida. Aliás, não tinha visto nada daquilo na vida, né? Então, sei lá, eu fui zerar. Foi uma metodologia criada, bolada na minha cabeça lá. Eu fui zerar Direito Constitucional e Administrativo. Primeiro, eu só vou passar para outra matéria quando eu zerar todos esses PDFs que me passaram aqui do Constitucional e Administrativo, que eu nunca tinha visto isso na vida. Aí zerei, aí fui passar para as outras matérias, né? Depois que eu tive esse primeiro contato com as matérias básicas de um concurso de controle, aí eu fui naquela administração mais ponderada, né? Estudar um pouquinho de cada dia. Eu acho que eu não cheguei a ter uma metodologia fixa, assim, né? Sempre foi aquela. Mas a metodologia que eu acho que eu fiquei mais administrando foi 2 matérias por dia. Pegava uma no período da manhã, uma no período da tarde, ali. Dentro de um cronograma que eu montava, mas alterando. Não gostava de ficar com mais matérias do que isso no dia ou com menos, né? Com uma só para mim o dia todo, aí fica cansativo também. Para mim não funcionava muito bem, mas isso varia para a pessoa. E segunda a sexta, não deixava de fazer atividade física, ia lá para minha academia, sair com os meus amigos no fim de semana. E a consciência pesava quando você saía no final de semana? Não. Assim, a consciência pesava muito mais durante a semana se eu não estava rendendo, vai. Mas final de semana, para mim, era também um momento meu sagrado ali. Que, lógico, a não ser que tivesse véspera de uma prova, edital, que eu precisava ali dar um gás, é óbvio que você vai esticar seu horário, deixa de ser de 8 às 17 ali, para ser de 8 às 8 ou mais, e final de semana junto, dependendo das condições, né? Mas a gente tá falando do padrão ali, né? Sim. Mas era isso, cara. Eu não deixava de ter meu tempo, assim, não me punia. Eu acho que cansado, ninguém rende bem, né? Aliás, até quando, por exemplo, acontecia muito, às vezes eu acordava cedo, estudava de manhã, almoçava, dava um sono, eu tinha que voltar para estudar, eu não conseguia. Aí eu tinha uma técnica, uma vez me fala, nem lembro quem era, eu tomava um café, dormia ali 20 minutos, punha o despertador 20 minutos, voltava. Mas assim, não adiantava ficar lutando ali contra um sono e que não ia fazer render. Eu ia perder 1 a 2 horas lá, vendo a mesma página, indo e voltando. E você não tá lendo nada, na verdade, né? Não tá lendo nada. Então é melhor, às vezes, você reconhecer ali, dar um tempinho e voltar, né? Mas é isso. Você fazia muitas questões simuladas ou você só gostava de ler muito matéria, doutrina? Cara, eu acho que comparativamente, eu lia com outras pessoas que eu converso sobre o assunto, eu lia mais do que elas e fazia menos questões. Lógico que aos poucos, à medida que você vai internalizando tanto aquilo, que não tem muito mais coisa nova para você ver, você vai começando a migrar só para questões, né? Mas eu sempre gostei de equilibrar muito, eu sempre gostei de rever o material, eu nunca fui aquele que abandonou tudo e ficou só na questão, como acontece, é normal e funciona muito bem para muita gente, mas eu nunca gostei de fazer isso, eu sempre gostei de sempre estar passando ali pelo material. E você é a favor de resumos? Ah, sim. Você fazia resumos? Fazia... Na verdade, o resumo para mim, ele funcionava mais na hora que eu estava elaborando ali, né? Você escrevendo? Chegava na véspera, perto da prova, principalmente quando era prova discursiva, que você tem que saber dar uma aula para alguém, né? Fazer uma prova discursiva, você tem que saber ensinar para alguém aquele assunto, né? E aí eu fazia o meu resumo e ali eu internalizava bastante, né? O assunto. Eu acho que eu não chegava tanto aí retornar naqueles resumos que eu acabava fazendo. É que normalmente a gente faz e não fica lendo, né? Não fica. Eu falo, já cansei de fazer resumo, depois passava a prova, eu juntava assim, nossa, eu fiz esse resumo aqui, nunca li isso. Exatamente. Então,
talvez eu fazia assim, eu era a favor, mas eu não repassava ali, não ficava olhando muito, sabe? Eu fazia e aquilo me ajudava muito a internalizar o assunto, porque você começa a esquematizar, você faz lá os diagraminha, faz uma setinha aqui, puxa ali, faz o resumo, e aquilo te ajuda a organizar o pensamento ali, né? A entender, esquematizar o assunto e memorizar, né? Sim, sim.